Por milénios que o ouro tem vindo a ser usado como reserva de valor. E hoje quero falar-vos das diferentes formas que podem usar para investir no mesmo, cada uma das suas vantagens e desvantagens. Sejam bem-vindos a mais um episódio, vamos a isso. Antes de começar, quero alertar-vos de que o vídeo reflete apenas e só a minha análise e opinião, não é de nenhuma forma uma recomendação de investimento. Crescemos um pouco com esta ideia de que o ouro é valioso, herdámos isso dos nossos pais e eles dos nossos avós, mas já se perguntaram o porquê ou a razão desse valor? Afinal de contas, o ouro é um metal aparentemente igual a tantos outros. Então, porquê é que o ouro tem valor? Sabemos que o ouro começou a ser usado como representação de valor há mais de 3 milénios, mas convém perceber o porquê dessa seleção. Em primeiro lugar, é fácil perceber que as trocas comerciais, feitas até então por produtos, não eram muito fiáveis. Era necessário que ambas as partes tivessem os produtos que a outra parte necessitava e em boas condições, o que dificulta a flexibilidade das trocas, especialmente com alimentos. Assim, procurou-se um elemento que pudesse ser usado como equivalente. Se olharmos para a tabela periódica, e eu prometo que vai ser rápido, podemos começar a filtrar os diferentes elementos de acordo com as propriedades que se procuram numa moeda. Não podemos usar gases porque não são muito práticos nem de transportar nem de guardar. Podemos eliminar metais altamente reativos à temperatura ambiente, que sejam solúveis em água ou que sofram corrosão com o tempo. Não podemos usar elementos radioativos por razões óbvias, porque não queremos que quem transporta o metal acabe por ser envenenado. Depois de todas as condições anteriores, ficamos com 5 possibilidades: a platina, o paládio, o ródio, a prata e o ouro. O ródio e o paládio são descobertas mais ou menos recentes, pelo que não poderiam ser usadas na antiguidade. A platina, a prata e o ouro estão então no pódio. O problema com a platina é o seu ponto de fusão elevado, quase o dobro do ouro. Ficamos a mãos com prata e ouro. O ouro é 19 vezes mais raro do que a prata e, além disso, é esteticamente mais apelativo. Agora que já entendemos as razões da escolha, por que motivo 1 kg de ouro custa atualmente 48.000 euros? Esta é difícil de responder. O ouro como tal não tem um valor intrínseco. É um metal precioso que não produz riqueza, não gera fluxos de caixa. Vale aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar por ele. Se de um dia para o outro ninguém lhe der valor, é mais um metal qualquer. Podemos dizer que estamos perante um sistema de confiança. Tem valor porque muitas pessoas acreditam nisso. E a única forma de valorizar é se no futuro essa confiança se mantiver e existir escassez do mesmo. Por outras palavras, para retirar algum rendimento de uma matéria-prima como o ouro, precisas que no futuro alguém esteja disposto a pagar mais do que tu pagaste no passado. E isto parece-me muito familiar, quem diria? Agora que já entendemos o conceito por detrás deste metal precioso, como podemos investir? Existem essencialmente 4 formas de investir em ouro e todas elas trazem vantagens e desvantagens. O primeiro método é provavelmente o mais intuitivo: comprar ouro físico, seja ele em forma de barra ou moeda. Esta é a forma mais simples e direta para investir, mas tem alguns inconvenientes. O primeiro são as margens ou comissões, que podem atingir até 10% do valor atual, e o segundo está relacionado com o armazenamento. Guardar o ouro em casa é expor-se a potenciais situações de roubo, e guardar num banco, apesar de minimizar essas situações, tem uma comissão associada. As partes positivas deste método é que detens efetivamente algo físico, palpável em tua posse, e que qualquer mais-valia realizada com este metal está não só isenta da declaração, bem como isenta de IVA. Basta que as condições previstas na lei sejam cumpridas. Existem algumas páginas online certificadas onde podem adquirir o ouro ou mesmo através de alguns bancos que facilitam esta operação. Certifiquem sempre que estão a comprar ouro com o maior nível de pureza, de 24 quilates, porque é efetivamente o ouro mais valioso. O segundo método é através da compra de joalharia. Este método acaba por ser menos eficiente sobre vários aspectos. É verdade que estão a comprar uma peça de ouro, mas nestes casos a isenção de IVA na compra não existe. Não é considerado um investimento. Portanto, quando quiserem vender, vão receber apenas o valor do peso do artigo. Além disso, o ouro usado nestes artigos é normalmente de 14 a 18 quilates, pelo que o nível de pureza não é o mesmo que vimos anteriormente. O terceiro método é através de ETFs ou fundos. Se nos primeiros métodos tinhas a possibilidade de olhar para o teu ouro quando acordas todos os dias, neste método já é ligeiramente diferente e exige um conhecimento de como funcionam os mercados. Neste caso, não precisas de guardar o ouro num cofre porque alguém o fará por ti. Um exemplo claro é o ETF iShares Physical Gold, ETC, ou o Xetra Gold do mercado alemão. Estes ETFs
ETFs basicamente representam o preço do ouro e garantem que a tua compra é assegurada pela quantidade em ouro correspondente nos seus cofres. É uma variante do primeiro método que vimos, mas sem a componente física. Associado a este ETF estão as normais despesas de gestão, o expense ratio, que podem variar entre os 0,2% e os 0,6%. Segundo o meu entendimento, neste caso continuas a estar isento de declarar as mais-valias de acordo com a legislação em vigor, mas posso estar equivocado. Existem ainda outros ETFs que, em vez de estarem diretamente ligados ao preço do metal precioso, estão relacionados com empresas mineiras, responsáveis pela extração do mesmo. Um exemplo é o iShares Gold Producers. Aqui devem ter em conta que estão a diversificar o vosso investimento por diferentes empresas e que o facto do preço do ouro subir não significa que o mesmo aconteça com todas as companhias. Acaba por ser uma exposição indireta, digamos assim. Se não se querem expor a todas as companhias do ETF, podem simplesmente fazer a vossa análise e comprar ações individuais das empresas que considerarem mais interessantes. Ainda assim, ao contrário do ETF anterior, quando realizarem mais-valias vão ser tributados, porque se enquadram em rendimentos de capitais e, portanto, podem contar em partilhar 28% dos vossos lucros com a autoridade tributária. Por último, a forma mais avançada e mais arriscada também de investir em ouro é através de opções ou futuros. Este é um método que implica um conhecimento profundo de produtos financeiros, como opções ou contratos de futuros, e obrigatoriamente movimentação de grandes quantidades de capital. De forma geral, acaba por ser uma aposta no valor do ouro em determinadas datas específicas. Mas isso é um tema para outro episódio. A minha opinião em relação ao ouro é muito simples. O ouro é um ativo que não produz fluxo de caixa, não retorna dividendos, não está associado a nenhum produto de necessidade básica e o valor é meramente especulativo. É certo que nos últimos 20 anos tem valorizado de forma exponencial, mas se olharmos para o gráfico ajustado à inflação, vemos que é um ativo muito cíclico. Nos anos 80 atingiu um pico ainda maior do que se encontra atualmente, devido não só a fatores geopolíticos, com a situação dos reféns norte-americanos no Irão, mas também associado a uma inflação superior a 15%. Eu tenho uma pequena posição em ouro através da Revolut de cerca de 60 euros, comprada apenas para entender como funcionavam as margens da Revolut. É um ativo que, apesar de estar enraizado na nossa cultura, considero ultrapassado e do qual não sou grande apreciador. E tu, qual é a tua opinião? O ouro faz parte do teu portfólio? Deixa-me saber na caixa dos comentários. No que respeita ao portfólio, a Simon Property Group aumentou o dividendo em 8%, tendo contribuído para o aumento da rentabilidade do portfólio para os 3,73%. Isto são ótimos sinais para uma empresa que cortou o dividendo devido à situação da pandemia em 2020 e que normalmente aumenta o dividendo em 5 cêntimos todos os anos. Este ano, ao aumentar em 10 cêntimos o dividendo anterior, mostra o compromisso de recuperar os valores pré-pandémicos rapidamente e isso são obviamente boas notícias para os investidores. Já no que respeita à valorização, o portfólio recuperou das perdas da semana anterior e fechou nos 47%. Esta também foi uma semana muito positiva para os mercados, que fecharam todos no verde, com subidas à volta dos 2%. A nível interno, ficámos a saber que os portugueses pouparam mais, o que acaba por ser lógico, com toda a situação dos confinamentos, os consumos baixam e quase que por inércia acabamos por gastar menos. Ainda assim, poupar não é investir. E tradicionalmente nós portugueses não temos muita inclinação para o investimento. Pode ser que este ano a atitude seja diferente. E pronto pessoal, da minha parte é tudo por hoje. Espero que tenham gostado do episódio. Deixem o vosso like, subscrevam o canal, partilhem nas redes sociais. Eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.